Sabe, do mesmo jeito que existem feridas físicas, acontece algo, nos machucamos, nos ferimos fisicamente, do mesmo jeito existem feridas emocionais, acontecimentos, certas coisas causam feridas profundas em nós. Porque sabe, no meio cristão, a tendência é nós ignorarmos isso, a tendência é nós negarmos que isso existe, a tendência é criticarmos, tratarmos mal pessoas que mostram isso, pessoas que estão a passar por isso. Mas eu estou aqui para dizer que doença ou feridas na alma não é frescura, é algo real, mas a cura também é real e eu sou a prova disso. Pude experimentar a cura, teve momentos que eu só queria que tirassem a dor que eu sentia e não consegui de certas formas. Eu acredito que talvez muita gente tenta essas formas também. E chegou sim um momento que eu pude experimentar, viver uma leveza na alma, um descanso, cura. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com você. E eu tenho fé, eu acredito que isso irá edificar você. Eu acredito que esse vídeo irá ministrar em seu coração profundo. E eu acredito que através desse vídeo o Senhor irá curar você. Eu tenho fé, eu tenho esta fé. Então eu gostaria que você assistisse até no final e também enviasse para alguém que você sabe que esteja a passar por isso e realmente edificar a vida desta pessoa. Sempre fui uma pessoa muito calma, mas eu também era uma pessoa muito rancorosa, amargurada. E como é que eu vim dar conta? Eu dei conta quando eu tentava tratar bem as pessoas numa situação difícil e incontrolavelmente eu feria as pessoas. Eu dei conta nos momentos que depois de uma conversa eu ficava triste porque eu sabia que eu machuquei aquela pessoa mesmo sem querer. Às vezes eu quis dar amor, mas só machucava as pessoas. Então é dali que aquilo começou a me chamar a atenção. E é dali que eu tentei mudar, tentei aprender a falar de uma certa forma, tentei começar a ter mais controle nas minhas falas, mas mesmo assim como se não ajudasse, sabe? É como se quando eu estivesse triste, chateada com alguém ou por algo, cacos saíam da minha boca. E as pessoas eram realmente machucadas. Muita gente nem dava por conta, mas eu dava por conta e aquilo me deixava super triste. Depois de um tempo, eu realmente me voltei a Deus. E é daqui que começa a primeira revelação que eu tive, sabe? O Senhor mostrou para mim que em mim existiam muitas feridas. A palavra de Deus diz, sabe? A boca só fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, nós só tiramos verbalmente aquilo que está dentro de nós. Dali a necessidade de cura interior, de cura na alma. Porque existe muita gente que diz que deu a vida a Cristo, muita gente que está na igreja há muito tempo, mas o seu comportamento, o seu agir só causa mágoa, ferida nas outras pessoas. E nós paramos para pensar como é que você pode ser cristão e comportar-se dessa forma. Muita dessa gente carregam feridas profundas na alma. Existe uma frase que diz hurt people, ou seja, pessoas machucadas machucam outras pessoas. Então, o Senhor revelou para mim que eu tinha feridas profundas na alma, que eu precisava de cura. E o Senhor foi me mostrando de onde surgiam essas feridas. Uma das principais causas, pessoalmente, das minhas feridas emoções foi rejeição. Rejeição da parte da minha família. Não necessariamente que o meu pai e a minha mãe me rejeitaram intencionalmente, mas através das suas ações, atitudes, palavras, eu sofri essa rejeição. Ou seja, eu percebi que eu estava a ser rejeitada. E pessoalmente, como é que isso surgiu? O meu pai foi pastor.
E ele tinha muitas responsabilidades e às vezes ele não tinha tempo para mim, para nós, e eu não me sentia prioridade na vida dele. E existia momentos que eu achava que ele escolhia a igreja mais do que a mim, mais do que a nossa família. Ele escolhia os outros, aos membros, mais do que a mim. Então tudo isso foi criando esse sentimento de rejeição profunda na minha alma. Ao mesmo tempo, por ele ser pastor, eu cresci com uma exigência muito grande. Eu tinha que ser quase perfeita, não só dele, mas das pessoas. Eu, tipo, não poderia ser como todo mundo. Até você, filha do pastor, faz isso. Você não tinha que fazer isso. Então, cresci com essa cobrança que eu tinha que ser perfeita. Eu achava isso, eu tinha que ser perfeita para ser aceita. Então, acrescentando mais isso e vários outros episódios, várias outras coisas, foi criando essa ferida profunda de rejeição na minha alma. E sabe, quando nós temos essa ferida de rejeição, nós fazemos várias coisas que ainda nos machucam ainda mais, e foi o meu caso. Eu procurei amor em lugares que eu não tinha que procurar, amor e aceitação. Eu procurei em relacionamentos e nesse relacionamento fui traída. Só piorou ainda mais as minhas feridas emocionais, que agora não estava a lidar simplesmente com rejeição, tinha que lidar com insegurança, porque traição deixa uma marca muito grande em nós, afeta-nos e nós precisamos de agir de Deus, tá? Para nos ultrapassarmos isso, porque muita gente foi traída, é tipo, fui traída, acabou, vou sair, vou entrar em outro relacionamento, mas essas pessoas não tiram tempo para curar e há consequências graves. São normalmente tipo de pessoas que entram em outro relacionamento, são pessoas que se tornam super controladoras, pessoas obcecadas, pessoas que sufocam os outros. Porque não tiveram tempo para curar. Então eu experimentei tudo isso, como não bastasse várias outras situações, teve momentos que amizades também fui traída e várias outras ocasiões, né, que ajudaram com que eu criasse feridas emocionais. Isso só ia acumulando e eu manifestava em meus comportamentos. Então, como você já pode ver, sabe, existem coisas que causam doenças na alma, feridas emocionais. E a primeira delas é o pecado. É o pecado. Você pode me perguntar, mas como assim, Rebeca? O pecado causa feridas na alma? Sim, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Pare só para pensar, sabe? Tudo aquilo que uma vez te machucou, causou dor profunda na tua alma, o que é? Um momento, por exemplo, numa amizade ou num meio que você claramente viu, não só se sentiste, mas você claramente viu que outras pessoas foram escolhidas e você não foi escolhida, e de forma injusta. Isso é pecado, porque a Bíblia diz que nós não podemos fazer exceção de pessoas. Pensa só, qual foi outro momento que você se sentiu machucado? Talvez uma traição. Isso é pecado. A Bíblia diz que nós não devemos cobiçar a mulher do outro, nós devemos nos guardar, nós devemos fugir da tentação. Qual é outro momento talvez que você se sentiu machucado? Quando alguém te tratou mal, quando alguém falou palavras duras sobre você, isso é pecado. A Bíblia diz que nossas palavras devem ser temperadas. Nós devemos falar coisas que edificam. Então, se você parar para notar, sabe, a primeira causa, fonte, se não a maior, de feridas emocionais é o pecado. Eu acredito que a segunda causa de feridas emocionais é possessão e opressão maligna. É isso. Sabe, nosso mundo não começa primeiramente no físico, é muito espiritual. As coisas começam no espírito. E é possível as pessoas serem opressas e possessas de espíritos malignos. É isso. Existem vários exemplos, sabe? Pensa só em pessoas que sofrem de depressão e essas pessoas chegam a se cortar. Talvez já ouviste falar, talvez é você. Sabe, na Bíblia existe um jovem que era endemoniado ou possesso, que fazia as mesmas coisas. Cortar-se, lançar-se de um lugar para o outro, ou fazer certas coisas que é manifestação, expressão de feridas na alma.
muitas das vezes não é simplesmente algo humano, são frutos de ações opressivas e possessivas de espíritos maus. Sabe, a Bíblia diz que Jesus vem para nos dar vida em abundância, mas também a Bíblia nos diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. E ele começa por destruir a nossa alma. Então a segunda causa que eu acredito que são causas de... A segunda fonte, causa de feridas na alma, são opressão e possessão diabólicas. E a terceira, eu iria dizer, são situações incontroláveis da vida. É isso, quando você perde um familiar próximo, e eu vivi isso, sabe? Causa uma ferida muito grande na alma, perder alguém próximo, como um pai, como uma mãe. Novamente, muitas das vezes nós vivemos na negação. Não causou nada em mim, mas negar não é a cura. Você negar que você tem uma ferida no pé, não cura a tua ferida no pé. É a mesma coisa com a ferida emocional. Você negar que o fato de você ter um aborto espontâneo não mexeu contigo, não causou ferida em ti, não causa cura na tua alma, muito menos torna mentira o fato de que você tem ferida na alma. Então, existem situações incontroláveis da vida que podem sim causar feridas na nossa alma. Nem tudo é possessão diabólica, porque muitas das vezes hoje na igreja, sabe, basta alguém dizer que está com ansiedade e irmã está em pecado, irmã está opressa. Basta alguém dizer que está com depressão, isso é demônio. Não. Jesus viveu um momento de profunda tristeza na alma. E Jesus não estava processo nada. Então nós precisamos parar de atribuir tudo a demônios, a possessão. Sim, pode ser uma das causas, mas não é a única. Como eu disse, o pecado e situações da vida. Porque no momento que Jesus ficou profundamente angustiado, era uma situação que ele não tinha como... Era algo que estava para acontecer. Era uma situação. Não era necessariamente pecado. Então existem essas três causas de feridas na nossa alma. Mas a questão agora é, Rebeca, qual é a cura, né? Já entendemos que... Por exemplo, você já teve, todo mundo é propenso a ter, já entendemos as causas, qual é a cura? A cura é Jesus. A cura é Cristo Jesus. É isso. Sabe, eu já acreditei que medicamento, terapia poderia curar, mas infelizmente, sabe, a verdade é que isso não cura. Sabe, é como se você tivesse ferida no teu pé ou você tivesse quebrado o teu osso. E eu já quebrei o meu osso. Olha, quando eu falo em dores, eu já experimentei muita dor nessa vida, muita dor. E uma delas foi a recente, que eu tive um parto induzido e completamente natural. Foi uma adrenalina, muita adrenalina. Então, imagina você quebrar um osso. Não é fácil, dói muito. Dói muito, eu já quebrei e dói muito. Então, você quebra um osso, você vai no hospital e simplesmente te digam: olha, toma comprimido, vai passar. Toma comprimido, vai passar. Sim, existem medicamentos que eles podem te dar que vai ajudar a restaurar o osso e tudo curar. Mas, por exemplo, no meu caso, o meu fêmur ele fica normalmente assim, mas ele partiu e ficou assim. Então, não tinha como eu tomar comprimido e aquilo voltar assim. Não tinha. Eu tinha que sofrer uma cirurgia e depois fazer medicação. Isso assim estaria curada como eu estou hoje. Então, muitas das vezes é isso. Os comprimidos para tratar as feridas na alma não tratam feridas na alma, não existe. Eles tratam com as consequências ou com os sintomas. Não até as consequências, mas os sintomas das feridas na alma. Eu falo como alguém que já experimentou esses dois métodos e não me curou. Teve um momento em 2018 que eu experimentei assim a maior dor emocional. Isso mexeu muito comigo. É um assunto que envolve várias outras pessoas, por isso eu não posso mencionar, mas mexeu com a minha estrutura muito mesmo. E eu já fazia terapia por causa da universidade, era super estressante, assunto para outro vídeo. Então eu decidi que eu gostaria de ir para a minha counselor e conversar com ela, tipo,
veio buscar ajuda. Eu acreditava que de uma certa forma ela pode me ajudar. Mesmo sendo cristã, sabe, a crescer em intimidade com Deus, eu achava que eu precisava de algo além. Então eu fui falar com ela, eu estava em pedaços. Eu fui falar com ela e ela não conseguiu me ajudar. Eu só queria que ela tirasse a dor, mas ela não conseguiu tirar a dor que estava ali. No final ela olhou para mim, me disse: Rebeca, você ora? Eu disse: sim, eu oro. Ela disse: olha, a melhor coisa que eu posso dizer é orar. Vai orar. Eu fiquei tipo, sério? Eu queria que você tirasse essa dor, que você me falasse algo, sei lá, queria me ajudar. E eu me senti frustrada. E quantos de nós, sabe, nos sentimos assim? Vamos à terapia, voltamos, sentimos algo assim, uau, estou um bocadinho bem, mas depois de um tempo, tudo volta ao normal. Você fica tipo, sério que eu não consegui ajuda? Você toma aquele comprimido que disseram que iria te ajudar com depressão, ansiedade ou qualquer outra manifestação de ferida emocional, mas no dia seguinte tudo está ali novamente. É tipo, você precisa se tornar dependente daquilo para você lidar com aquilo. Eu me sentia assim. Até eu realmente entender que, espera ali, ninguém pode me curar, só Jesus pode. E é dali que entra Jesus. Todos os dias nós precisaremos de cura, porque nós vivemos num mundo decaído, num mundo governado pelo pecado. A Bíblia diz que o mundo está debaixo do poder do pecado. E como nós já vimos que o pecado é uma das causas de feridas emocionais, nós não temos como nos livrarmos totalmente ou nos curarmos totalmente enquanto estamos a viver aqui na Terra. Por isso, para nós cristãos, sabe, na Bíblia não existe necessariamente o termo cura emocional. Na Bíblia existe santificação, que é o processo que nós sofremos de salvação ou conversão até nós sermos glorificados, recebemos esse corpo glorificado. Então esse processo nós sofremos a santificação, e é dentro desse processo da santificação que nós somos curados na nossa alma, fisicamente. Então é para nós entendermos isso, sabe, que a cura é um processo. A cura em Cristo Jesus envolve e requer dependência diária. Por isso a Bíblia diz: pão nosso de cada dia. Querida, você precisará dose diária de cura, eu já lhe dizer, porque cada dia acontece algo e nós estamos sempre suscetíveis a sermos machucados. Então, a minha experiência de onde começou o meu processo de cura emocional. Como eu já disse, acontecia várias coisas, eu queria dar algo, mas eu não tinha, e aquilo começou assim a causar em mim, tipo, frustração, né? Teve um tempo que eu estive em consagração, buscando o Senhor, e o meu pedido de oração era simplesmente: Deus, eu quero ter um encontro com Teu amor. Eu dizia: Deus, eu não quero ser uma cristã que simplesmente fala do Teu amor. Eu quero experimentar o Teu amor. Eu quero que quando eu falar do Teu amor, as pessoas possam sentir o Teu amor. E eu sei que eu preciso ter um encontro com o Teu amor. E eu quero que o encontro com o Teu amor deixe marcas em mim, marcas visíveis. Então, no final dessa consagração, eu tive um encontro com o amor de Deus. Foi muito lindo. Foi uma experiência muito linda. Foi assim das melhores. Então eu tive uma visão, e nessa visão eu vi 3 seres. Eu vi 3 seres, e um deles era maior do que os dois. Os dois eram iguais e o terceiro era maior. E esse terceiro era o Senhor Jesus Cristo. Esse foi o primeiro encontro que eu tive com Ele. Primeiro, vai ser bem sobrenatural. E ele ele é grande. Eu sabia, o meu espírito sabia que era Ele. É tipo, muita gente diz: como é que nós vamos reconhecer o Senhor Jesus Cristo depois da morte ou no arrebatamento? É tipo, você irá saber quem é Ele. Você irá saber. O teu interior, o teu espírito irá testificar, porque Ele conhece o seu Criador. Então, eu sabia que era Ele. E Ele era grande, não necessariamente física. Não existem palavras para descrever. Eu tento sempre descrever, mas não existem palavras para descrever realmente quem Ele é. Então,
Ele aproxima-se de mim com esses dois outros seres que eu entendo que eram anjos, e ele diz para mim, me abraça. Eu cheguei para ele e eu lhe abracei, mas eu não lhe abracei tão forte, porque de uma certa forma eu não abracei tão forte. Ele me disse, não, me abraça forte, com todas as tuas forças, me abraça. Ali eu juntei todas as minhas forças e eu o abracei, mas o abracei tão forte que aquilo foi assim tão rápido de lhe abraçar. Quando eu coloquei o meu coração para lhe abraçar tão forte, eu caí e desmaiei. Eu senti um amor, eu me senti tão amada. Aquilo era uma junção de aceitação, cuidado, proteção, preocupação no sentido de care, como dizem em inglês. Era algo incrível, foi algo incrível, que eu desmaiei. Imagina você ser amada por alguém e você desmaiar porque você não conseguiu lidar com aquilo. Foi literalmente o que aconteceu comigo. Eu caí, desmaiei, mas eu conseguia me aperceber do que se passava. E esse ser maior, que era o Senhor Jesus Cristo, disse aos outros dois seres, cuidem dela, ela está doente. E eu acordei depois, e foi dali que começou o meu processo de cura. Naquele momento, o que aconteceu era realmente o Senhor revelar para mim o estado da minha alma. Que quando Ele diz ela está doente, Ele quis dizer para mim que realmente eu estava doente, a minha alma estava doente. Eu precisava de ser cuidada, eu precisava de ser tratada. Mas tudo começava por eu me aproximar a Ele, por eu intencionalmente o abraçar, o aceitar, e tudo começava por Ele revelar o seu amor para mim. Naquele tempo que eu tive essa revelação, eu ainda estava um pé dentro, um pé fora do cristianismo. Eu sabia de muita coisa, porque, como eu já disse, cresci numa família cristã, mas existiam decisões que eu precisava tomar. E não passou muito tempo depois daquela visão, eu tomei as decisões que eu precisava tomar, e dali começou o processo de cura na minha vida. E hoje as pessoas olham para mim e me dizem, uau, você transmite uma paz. Sabe, essa paz é simplesmente um reflexo da harmonia que existe entre meu espírito, meu corpo e minha alma. Cristo em mim, sabe, trouxe coerência nessas três áreas da minha vida. Cristo em mim, Ele não cuida só do meu físico, não me ensina simplesmente a cuidar do meu físico, mas Ele me capacita a cuidar dos três. E é dali que o reflexo é essa paz, essa leveza. O reflexo é da cura que aconteceu e tem acontecido dentro de mim. Então, como eu disse, sabe, é possível você ser curado, é possível você viver a paz que excede todo entendimento, leveza na alma, é possível você experimentar alegria. Cristo Jesus é a cura. Ele me curou e Ele quer curar você. Então era isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Eu estarei a compartilhar com você mais este ano sobre emoções, cura, e eu espero que realmente os vídeos que estão para vir abençoem muito você. Novamente, se ainda não é inscrita no canal, inscreva-se e nós nos vemos no próximo vídeo. Mas antes eu gostaria de orar por você. Deus, eu agradeço-te, Pai, por esse momento. Eu agradeço por Senhor ministrar essa palavra em meu coração. Pai, eu consagro cada pessoa que ouve este vídeo em tuas mãos e assiste este vídeo. Pai, eu peço a sua cura sobre estas pessoas. Eu peço que a sua mão esteja sobre cada uma dessas pessoas. Eu peço que, Senhor, aqueles que não te conhecem, que possam vir te conhecer, que possam entregar as suas vidas a Cristo, possam se arrepender dos seus pecados e aceitar a Jesus como único Senhor e Salvador, e possam
possam receber o dom de Espírito e possam viver, experimentar o fruto do Espírito, Senhor. Pai, eu peço que a tua paz, que excede todo o entendimento, cubra aqueles que já te conhecem, têm passado por feridas, têm passado por situações que têm, Senhor, machucado a sua alma. Eu peço que a tua cura, que o teu processo de cura comece na vida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Assim como eu tive um encontro com o teu amor, eu peço que eles também possam ter um encontro com o teu amor. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Amém. Então espero que ficam todos bem e nos vemos no próximo vídeo.